Forex. Como? Chama Forex. Não, é outra? É outra? Não, essa aí é uma... Bom, a gente pode ficar citando o caso aqui, mas Forex é um mercado que é para de não é derivativos, pirâmide. não é estrangeira, não é exatamente. Forex é ilegal, não é que é pirâmide, tá? É ilegal no Brasil, ilegal por quê? Né? Essa empresa não tem registro na CVM, não tem autorização para ofertar esse tipo de produto para os brasileiros, né? Mas não é isso que é o esquema, é por isso que é o esquema de pirâmide, tá? Não é Pirâmide golpe, é aquilo tá? que você... É só ilegal porque não tem registro. Você ganha porque outras pessoas aderem. Bom, mas vamos falar de... Também é educação financeira. Sim, claro. Não entrar, não cair em golpes financeiros, né? É uma das razões. Então, eu posso falar da parte psicológica do Bitcoin, né? Porque Bitcoin mesmo existe, é regulamentado? Não, ainda não. Também Bom, não é regulamentado, né? Não é regulamentado. E o que a gente vê com Bitcoin, essa pode até ser... Bom, peraí, deixa eu só organizar como é que a gente vai funcionar hoje, né? Vai ser uma conversa, mais ou menos isso aqui que já está começando a acontecer. Então, só para eu ter uma ideia, quem já veio com pergunta na cabeça, levanta a mão, por favor. O Anderson veio com várias. Quem mais? Alguém está com assim, alguma... Tá. Não, então vai ser tranquilo. Se todo mundo levantasse a mão, eu ia ficar um pouco preocupada, mas... Então tá bom. O que a gente vê na Bitcoin são dois fenômenos... Opa, obrigada. São dois fenômenos. Vocês estão ouvindo? Não. Mas ainda não. Mas acho que ouvirão. Pronto. 1, 2 e... Melhorou aí? Tá bom? Bacana. Ainda não. Não? Acho que não. Dá para ouvir? Aí fora dá pra ouvir? Aí fora também. Vocês não estão ouvindo aí? Não? Puxa, chega mais, puxa a cadeira para cá. Entra de uma vez. O som tá indo. Ninguém mais vai poder Agora entrar. foi. Agora melhorou o som. Agora eu também estou ouvindo. Será que tá bom? Então tá bom. Fica aí, senta na mesinha aí. Pronto, né? Aí. Então, no fenômeno de Bitcoin, das criptomoedas, porque Bitcoin não é a única também, a gente vê dois grandes fenômenos psicológicos. Primeiro é comportamento de manada. Um comprou, ficou milionário. É um. Os outros 50 mil entraram pelo cano, mas um que ficou milionário, pronto. Todo mundo acha que é o caso também, que vai ter chance também, então sai todo mundo. Quanto mais pessoas tentam comprar, ainda mais Bitcoin, que é um número limitado. Não é como dinheiro que pode ser rodado pelo governo. Não, Bitcoin tem um número limitado. Isso é uma coisa que já pira um pouco a minha cabeça, porque é a única moeda que tem um número limitado, uma quantidade limitada. Então, na hora que acabar aquilo, miau, né? Mas, enfim, quanto mais pessoas compram, mais o preço sobe. A lei da oferta e da procura. Como é que é no mercado financeiro? O pessoal fala, é a lei do infarto e da loucura, que é um pouco também, né? As pessoas vão entrando numa vibe assim de ansiedade, todo mundo tem que ter aquilo imediatamente, o máximo possível e tal, e claro, o preço sobe. O que aconteceu com a Bitcoin foi que, de repente, lá para agosto de 17, ela estava nas alturas. Depois, meio discreto, daí sai no jornal, sai nas revistas, a gente fica esperto, porque quando está muito badalado na mídia, provavelmente quem realmente sabe o que está fazendo já comprou e já está começando a vender. E daí os patos é que estão entrando, né? Reviram na revista, etc, etc. Então, a gente tem que ficar esperto. E tem outro ponto, que é o FOMO, que é aquela sigla em inglês,
que é fear of missing out, que é medo de perder oportunidade, medo de ficar de fora. E a gente é empurrado para fazer uma porção de coisas por conta desse FOMO, desse medo de ficar de fora, de perder uma boiada, que daí a gente imagina que seria maravilhoso, ia poder parar de trabalhar, ia poder mandar o patrão para aquela parte, só alegria, etc, etc. E nem sempre é tudo isso, né? Porque, como qualquer negócio, tem a questão do timing. Esse é o grande lance. Qualquer, ou quase qualquer tipo de ativo, de patrimônio, de investimento, etc., você precisa entrar de preferência quando ele está valendo menos, para daí valorizar na sua mão, e quando você tiver que vender, daí você vende por mais. O que muita gente faz no mercado acionário, mercado de ações, é o contrário, né? Ai, não, eu tenho medo de investir em ações, não vou investir. Então fica lá esperando. Daí começa todo mundo a investir, todo mundo só fala nisso. Ai, que ações, nossa, eu ganhei um monte, não sei o quê, o cunhado no dia do churrasco, né? Vou trocar de carro porque comprei ações, etc, etc. Na hora que está lá em cima, o que a pessoa faz? Não aguenta, vai lá e compra. Já chegou quase no teto, não vai subir mais que aquilo. A tendência daí começa a ser, muitas vezes, de ter uma queda. Daí o que a pessoa faz? Vamos sair logo, fazer um pequeno prejuízo e daí pronto. Não vou sair já, porque esse negócio vai virar, afinal eu comprei. E todo mundo, secretamente, tem dois pensamentos contraditórios, porque a nossa mente é assim. Tem uma opção de contradições dentro. Um pensamento é, eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu comprei esta ação, ela vai virar e vai me dar um monte de grana e eu vou esfregar na cara de todo mundo, para todo mundo ver que eu sou super esperto. E ao mesmo tempo, todo mundo também tem um pensamento mais secreto ainda, que é, os outros sabem de coisas que eu não sei. Então, mesmo que eu não entenda direito o que está acontecendo, eu vou atrás e isso alimenta o comportamento de manada. A gente imagina que os outros estejam se dando super bem e a gente acaba tentando imitar. Muitas vezes isso acontece entre parentes. Isso acontece na questão do endividamento e do uso do crédito também. Você vê, o seu vizinho trocou de carro. Aí você fala, nossa, ele está bem de vida, né? Trocou de carro. Você não sabe que ele está financiando em 8 anos, né? Aquele carro, você só vê ele guiando o carro novo. Mas você fica se sentindo mal. Nossa, o meu já tem 8 anos de idade e eu preciso trocar também, senão vai pegar mal para mim, né? E daí você vai lá e usa o crédito também. Todo mundo está se candidatando a entrar pelo cano, porque esses financiamentos super longos, para carro então nem se fala, né? Porque o carro vai perdendo valor. Na hora que você pôs a mão nele, a chave é seu, pronto, ele já está valendo 20% menos. Se você tentar vender naquela hora, você já vai ter perdido 10% a 20%. Então, você vai micar com um financiamento que vai mais longe do que, às vezes, a vida útil do carro, né? Que é muito triste. Agora, voltando, então, na questão de Bitcoin ou das criptomoedas, tem o comportamento de manada de um lado e tem esse medo de perder uma grande oportunidade. Agora, eu não vou saber, aliás, deixa eu já fazer o disclaimer, eu não vou saber responder a parte técnica de finanças, porque não é minha praia. Eu sou psicanalista, eu sou psicóloga econômica, eu estudei psicologia, psicanálise, mestrado e doutorado em psicologia social,
Então, a parte de finanças propriamente não é comigo que vocês vão resolver as dúvidas. Mas está cheio de gente por aí, especialistas e tudo mais. A CVM Educacional tem um monte de material também, então não é informação que falta. A gente vai falar um pouco sobre a cabeça, como a cabeça da gente não funciona tão bem quanto a gente gostaria. Então, vamos lá, Ander, a primeira pergunta, vamos lá. Eu sou angolano, eu moro há 7 anos no Brasil, me formei em contabilidade, trabalhei com tributário e hoje trabalho com finanças, consultoria financeira pessoal. Outro dia, falando com alguns amigos de Angola, jovens angolanos, que se aperceberam que eu trabalho com educação financeira, e eles, uma das perguntas bem recorrentes é se é possível fazer poupança num país onde a população é miserável, né? E não falar só de Angola, falar de países abaixo da linha do Equador, onde, por exemplo, são ricos em termos de recursos naturais, mas são pobres porque a riqueza de um país faz-se por pessoas ricas e não por recursos, né? A razão pela qual o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país pobre, apesar de ter muitos recursos. Médio, né? Médio. Então, é possível fazer poupança num país onde a população é pobre, quase miserável? É possível fazer poupança onde o índice de desemprego é muito elevado, acima da média? Então, eu vou repetir a pergunta. O Ander é angolano e está aqui no Brasil há quanto tempo? 7 anos. Há 7 anos, trabalha com educação financeira e com finanças, né? E a pergunta dele é muito importante para nós aqui também. É se é possível fazer poupança em países muito pobres e com taxa de desemprego muito alta. Então, essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça, né? A gente tem um grupo de estudos, a Cris e a Vanessa fazem parte, que a gente estuda uma linha de pesquisa da psicologia econômica chamada Psicologia da Escassez, que estuda como a cabeça das pessoas toma decisões, funciona quando ela está numa condição de pobreza extrema e crônica. E eu vou falar rapidamente como é, né? Assim, algumas coisas principais aí. Eles começam com uma imagem que é assim. Imagina que você vai fazer uma viagem de uma semana, e você tem uma mala bem grande. Então, como é que você escolhe as roupas que você vai pôr naquela mala? Você vai pegando um monte de coisa, fala, será que eu vou usar isso? Não sei, eu vou levar de todo jeito, porque tem espaço na mala. E essa outra coisa, será? Talvez eu use uma vez só. Mas tudo bem, tem espaço na mala. Você vai enchendo a mala com uma porção de coisas e não fica naquela preocupação de escolher. Levo isso ou levo aquilo. Agora, imagina fazer uma mala para uma viagem de uma semana com o novo tamanho de malinha de bordo agora, né? Que virou até 25 centímetros de largura, é quase uma régua, assim, né? Quase a largura de um celular, né? A mala. Agora, imagina botar as coisas lá dentro. Será que vai fazer frio ou vai fazer calor? Nossa, eu não sei, eu acho que vai fazer calor, mas pode ser que faça frio. Eu levo essa malha ou não levo? Bom, se eu levar a malha, daí eu não consigo levar essa calça extra, porque diz que vai chover. Mas se eu levar essa calça extra, daí o que não vai caber vai ser a capa de chuva. Mas se eu levar a capa de chuva, o que não vai caber vai ser a bota. Mas se eu não levar a bota, como é que eu vou andar por lá no meio da chuva? Imagina a cabeça da pessoa fazendo essa mala. É isso que quem vive em condição de pobreza extrema vive o tempo inteiro com as suas escolhas. Eu tenho R$5. Eu pago a conta de água ou eu compro a mistura para o jantar hoje? Eu tenho R$10. Eu levo o moleque no médico, no SUS, pago a condução, ou eu vou comprar o remédio que a minha comadre falou que pode ser bom para ele. O tempo inteiro, com aquele recurso
microscópico que a pessoa tem, ela fica tomando decisões, fazendo escolhas. E ela também não tem muito tempo. Quando ela tem emprego, normalmente é bem longe da casa dela, então ela já passa 2, 3 horas na condução para ir e outro tanto para voltar. Então, vão imaginando como é que fica a cabeça da pessoa nessa situação. Dá para ser super criativo, ter vários insights, tomar as melhores decisões para ela mesma. Muito difícil. A capacidade cognitiva fica esgotada. E os autores dessas pesquisas chamam de tunelamento. É como se a visão da pessoa estreitasse, como se estivesse dentro de um túnel. E ela só consegue enxergar o que ela precisa fazer a cada momento, no presente. É um foco extremo. Ela só está pensando o que ela vai fazer com aqueles R$10 o tempo inteiro. Qualquer outra coisa, por exemplo, guardar para o futuro, está fora do túnel. Caiu fora do túnel, ela não consegue nem pensar a esse respeito. Então, não existe uma resposta ainda. De um lado, a gente pode pensar, por exemplo, no nosso grupo original, né, o GET-PE, um grupo de estudos e trabalho de psicologia econômica. A gente tinha feito uma sugestão lá atrás, uns 8 anos atrás, por aí, de que, por exemplo, no Bolsa Família, quando houvesse um aumento, que uma partezinha fosse para uma poupança, automaticamente. Então, o benefício do Bolsa Família é muito baixo, não sei se todo mundo sabe. R$28 mais ou menos por criança, 35 eu acho por adolescente agora. Então imagine, R$28. Se viesse um aumento de 10%, seria grande, né? Vamos dizer, R$2 a mais. Se desse para pôr R$1 numa poupança automática, a pessoa poderia começar a ver que ela é capaz de guardar R$1 que seja ao mês. E no final do ano, ela vai ter quase metade do benefício. Se o benefício for 28, ela vai ter R$12, que pode significar uma folguinha mínima para um frango no jantar de Natal. Né? Agora, isso aí não foi para frente, mas era uma ideia que a gente tinha, de talvez acostumar com o mínimo que fosse para as pessoas terem o hábito. A outra coisa são as moedinhas. Então, a moedinha que a pessoa não dá muita bola, hoje, por exemplo, eu vi no rádio de manhã, que na China, tinha que ser na China, né? Na China, porque eles têm uma capacidade de poupança muito grande, uma senhora, guardou moedinhas ao longo de 10 anos, daí levou 65 sacos de moeda e comprou um carro com elas. Imaginando o vendedor as moedas, 65. Mas nas pílulas, na turma de, eu não sei se na turma de janeiro ou de novembro, não, na turma, quer dizer, na turma do curso que eu dou na B3, duas alunas contaram histórias muito interessantes. Uma que a mãe, que era ambulante, tinha colocado também um pote de moedas e falou: o presente de Natal de todos vocês, dos 3 filhos, vai sair daqui. Os filhos já... não vai dar nada, né? Sabe quanto ela conseguiu reunir no ano? R$1.000, só com moedinha. Então, ela mesma ganhou, se deu um presente de 250 e deu R$250 para os 3 filhos, que foi bem bacana. E uma outra aluna contou que uma família amiga tinha guardado as moedinhas ao longo do ano para pagar o IPVA de um carro popular, que era, parece que 650, e conseguiu. Então, os pequenos valores
quando juntados ao longo de algum tempo, eles podem ter um significado. Isso é importante também. Agora, em termos de educação financeira, uma coisa que a gente tem discutido é se a gente procura, com esse público-alvo, focar demais no futuro, não vai dar certo. Porque a vida deles acontece no presente mesmo. Eles não conseguem ficar se imaginando lá na frente. Não, cara, eu não sei se eu vou comer hoje. Como é que eu vou pensar em guardar para minha velhice? Agora, de outro lado ainda, com a reforma da Previdência, que de algum jeito vai ter que vir, o INSS deixa de ficar assegurado. Porque isso era uma coisa que também as pessoas falavam, bom, tudo bem, eu estou desde que contribua. Porque senão, eu já vi, esse cara, ele é doutor, mas ele passou a vida dele de bolsa em bolsa. Com 58 anos, de repente as aulas escassearam e ele descobriu, muito indignado, que ele não tinha aposentadoria para receber. Eu perguntei, mas você contribuiu? Não. Então, vamos encarar os fatos. Papai Noel não existe. Então, para sequer tentar receber uma pensão do INSS, você precisa contribuir. E isso, só um instante, isso é um desafio para autônomos, para desempregados. E deixa eu só fechar com o seguinte, a gente tem alguns ídolos na nossa área, né? Um deles é o Richard Thaler, T-H-A-L-E-R. É um economista comportamental. Economia comportamental e psicologia econômica são irmãs, né? Mesmo objeto de estudo, mesmo método e tal. Mas ele carregou o piano desde final dos anos 70 dentro dos economistas. Então ele tomou todos os tomates lá dos colegas economistas porque ele queria introduzir a psicologia dentro da economia. E finalmente, em 17, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Tem um grande congresso que chama Behavioral Exchange, que acontece em diferentes partes do mundo, e em 15 foi em Londres. Eu fui, ele estava lá ao vivo, e eu fiz essa pergunta para ele. Assim, eu perguntei, na verdade, assim, se ele tinha alguma hipótese para entender por que no Brasil, um país de médio para pobre, ou pelo menos com muita pobreza, as pessoas não poupavam. Ele cortou minha onda rapidinho e falou assim, se não tem dinheiro, vai poupar como? Próxima pergunta. Mas eu acho que não, acho que tem que continuar pensando sobre isso. Não encerra, de jeito nenhum. A gente vai, claro, acho que tem que lutar pelas duas coisas. Tem que lutar por uma renda decente para todo mundo e, ao mesmo tempo, entender como funciona a questão da poupança, que não é fácil, porque significa abrir mão de uma gratificação agora que você poderia ter com o seu dinheiro, desculpa, em nome de uma gratificação, ou pelo menos de um salvamento futuro, né? Mas vamos ver, Vanessa. Um pouco na linha do que ele perguntou, qual que é a importância dos nudges, das políticas públicas, como o próprio renda mínima, que se discute aí há muito tempo, ou outras políticas públicas tributárias. Eu ouvi recentemente de um tributarista falando que existia a gente estava discutindo que o imposto do pão, o mesmo que o rico paga, é o que o pobre paga. E aí eles estavam falando que eles fazem parte de um grupo de estudo em que estava buscando que esse imposto fosse revertido para quem recebia Bolsa Família. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual a importância da política pública, da intervenção, e talvez falar um pouco dos nossos 5, os mágicos. Tchau, quinteto. O Quinteto Fantástico e o dos nudges, né? Que você falou um pouquinho sobre a história
do opt-in, então essa história de às vezes inverter e isso mudar a situação da pessoa. Então, quem estuda comigo há algum tempo fica sabendo. Então, deixa eu só repetir a pergunta. Tem várias perguntas. São várias perguntas. Eu vou resumir aqui, né? A Vanessa está perguntando qual o papel, qual a importância de políticas públicas, nesse caso, né, de garantir uma renda mínima, por exemplo, ou reduzir a desigualdade, e dos nudges, N-U-D-G-E, N-U-D-G-E. O pessoal brinca e fala nude, manda nude. É nudge. Nudge é um empurrãozinho, é uma cutucada em inglês. E é uma área chamada arquitetura de escolha. Bom, na verdade, a Vanessa levantou a bola e vou cortar aqui com um quinteto fantástico, né? O que eu tenho falado, e ele deu uma pequena cria agora, né, recentemente, talvez seja um sexteto. Eu digo sempre o seguinte: a educação financeira é como andorinha. Sozinha, Como que é? andorinha. Sozinha não faz verão. Ela precisa estar integrada e articulada com outros elementos. Quais deles? Bom, começando com todos os conhecimentos sobre psicologia. Como a gente toma decisões, quais são as ciladas psicológicas em que a gente cai em geral, como a gente percebe, como a gente avalia, como a gente escolhe, os comportamentos econômicos, o que a gente faz quando usa crédito, o que a gente faz quando poupa e quando não poupa, quando investe. Então, todos esses conhecimentos que têm origem na psicologia econômica, na economia comportamental, nas finanças comportamentais, uma neuroeconomia que traz neurociência para entender melhor como o cérebro reage nessas situações de escolha. O grande guarda-chuva agora é chamar tudo isso de ciências comportamentais aplicadas. Daí entra também psicologia social, entra antropologia, entra um pouco de sociologia. E, aliás, com a titia aqui, entra a psicanálise, porque eu sou psicanalista originalmente, então a minha cabeça funciona num olhar psicanalítico sobre funcionamento mental e principalmente emoções. Bom, então todo esse corpo de conhecimento, tudo isso que a gente já sabe sobre a mente, seria o primeiro elemento do quinteto ou sexteto. Tudo isso vai informar, vai embasar, vai guiar a educação financeira, porque a educação financeira, tecnicamente só, não vai muito longe. Você fala para a pessoa, poupa aí, meu. Nesse caso teria foco no futuro, né? Nesse caso teria foco no futuro, sim. não é efetivo. Ou simplesmente dizer para a pessoa, guarda dinheiro. Eu também quero guardar dinheiro, mas não consigo, não sobra. Isso mesmo quando a pessoa tem mais renda. Não sobra, não deu, mês que vem eu começo. Aquela lorotaiada toda que a gente sabe, né? Então, segundo elemento, educação financeira ou as políticas públicas de um modo geral. Terceiro elemento, defesa do consumidor. Porque a gente, como consumidor, é a parte mais frágil da brincadeira. As lojas, as empresas, a publicidade e o marketing. Todo mundo está juntando força, se especializando em descobrir como empurrar trem pra gente. Tirar a nossa grana. Na verdade, assim, o mundo inteiro atualmente está atrás de disputar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso dinheiro, o nosso interesse. Então,
isoladamente, cada pessoa, ela fica enfraquecida para tentar se contrapor, para tentar lutar contra tanta pressão. Então, você, olha, antes de ter smartphone, numa turma de 2007, faz 12 anos, uma aluna já trabalhava na Samsung naquela época, eles fizeram uma pesquisa de mercado e perguntaram, né, vamos ver, quando as pessoas decidiam trocar de celular. 2007, ainda era, eu tinha um Nokia que era uma coisinha assim, né? A única coisa que ele tinha era lanterna. Era útil até, mas enfim. E quando as pessoas trocavam de celular? Quando dava vergonha de colocar em cima da mesa. Imagina hoje, então, né? Se de repente o seu é mais gordo, que vergonha, eu tenho um celular gordo, né? Eu preciso ter um celular finíssimo, né? Ou é grande, ou é pequeno, ou é não sei como. Todo mundo tem que ter o último celular. E claro, com isso você vai botando o seu dinheiro. Mas enfim, esse é só um exemplo. A defesa do consumidor entra, por exemplo, para obrigar lojas a colocar o valor total, o preço total com juros junto do anúncio que coloca só o valor da parcelinha, aquela que cabe no bolso, a gente sabe, tal. Até alguns anos atrás não era obrigatório. Foi por força do PROCON que passou a ser obrigatório constar o valor à vista, o valor parcelado total, além do valor das parcelas. Claro que, em geral, eles fazem o cartaz assim, valor da parcela, R$ 59,99, o valor total com juros, né? 1.500, não sei quanto, porque são 24 juros e tudo mais, né? Deixa eu só terminar aqui o quinteto. Então, psicologia, educação financeira e políticas públicas, defesa do consumidor, regulação. Os órgãos reguladores que estão cada vez mais vendo a importância, a necessidade de saber como as pessoas se comportam para fazer a regulação, tem um papel fundamental aí. E por isso a CVM, por exemplo, junto com a IOSCO, que é a CVM das CVMs do mundo, e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fizeram um relatório bárbaro sobre insights comportamentais que informam regulação pelo mundo afora. É um relatório que está publicado, é acessível, dá para baixar na internet, é interessante. E a CVM tem também o Núcleo de Estudos Comportamentais, que funciona desde 2014, eu fui membro fundador também, e continua funcionando, eu fiquei até o final do ano passado. Então, existe esse esforço de levar uma educação financeira e uma regulação informada, baseada por conhecimentos de comportamento que possam, atingir os seus objetivos, que é ajudar o cidadão, para que ele não seja tão vulnerável a tantos riscos que a gente vê por aí. E o quinto elemento é a chamada arquitetura de escolha, que a Vanessa falou, os nudges. A arquitetura de escolha é quando você consegue desenhar um contexto para ajudar a maioria das pessoas a tomar as melhores decisões para ela, de um jeito mais fluido, mais natural e sem prejudicar as outras pessoas que querem fazer diferente. Exemplo, eu já vou falar direto o exemplo que eu brinco, que é obrigado.
quando a gente fala de arquitetura de escolha, se não falar esse exemplo que eu vou falar agora, você cai um balde de água gelada, né? De onde quer que você esteja. Que é o seguinte: no banheiro masculino de um aeroporto na Holanda, em Amsterdã, eles viam que era uma caiada geral. Tentavam botar cartazinho, por favor, a higiene do lugar, etc, etc. Nem tchum. Até que eles tiveram uma sacada genial. Pintar uma mosquinha no centro do dormitório. E daí o quê? A pessoa quer acertar a mosca. Ninguém manda fazer nada. Simplesmente está a mosquinha ali, naturalmente. A rapaziada é atraída pela brincadeira e, quando viu, manteve o banheiro limpo. Melhorou em 80% a limpeza do banheiro, só com a mosquinha. Esse é um nudge, esse é um empurrãozinho. E é ideal por quê? Porque ele é muito simples, ele é de baixo custo, é só pintar lá a mosquinha. Aqui em São Paulo diz que tem golzinho, assim, redinha de gol. Tá também, parece mais alguma coisa, já me lembro. E ele pode ser escalado, pode ser usado em grande escala. Não é para tudo que a gente tem isso. O grande carro-chefe da arquitetura de escolha veio nos Estados Unidos, já tem uns 20 anos agora, que eles começaram a fazer essa implantação. Em fundos de pensão fechados de empresa, as pessoas recebem um formulário onde já está marcado que elas vão aderir ao plano de pensão. Já está marcado quanto que elas vão contribuir e já está marcado onde elas vão investir. Mas se ela não quiser, ela desmarca tudo aquilo e marca o que ela quiser, inclusive nada. Fica de fora e entra pelo cano depois de 20, 30 anos. Aí problema dela, né? Como o cara no banheiro, ele pode também fazer o que ele quiser, né? Ele não é obrigado a acertar na música. Então, a arquitetura de escolha não é obrigatória. Isso é fundamental. Ela não obriga a nada. Ela apenas facilita o caminho para a melhor decisão para a pessoa e para a coletividade também, né? Então, esse exemplo também é usado para doação de órgãos. Quando você já traz pré-marcado que você quer ser doador, 90% das pessoas deixa. Por quê? Por inércia. Então você transforma a inércia, que em geral é um problema para todo mundo, em aliado. Quando você traz para que é o chamado opt-out, está pré-marcado, você pode escolher sair. O contrário é o chamado opt-in, opt de opção, né, de optar, de escolher. Opt-in é quando você tem que ir lá marcar. E como a gente é meio mole, a gente fala, vou pensar melhor, amanhã eu vejo, semana que vem, não deu tempo, não tem problema, mês que vem, e aí passa 30 anos e nada aconteceu. Então você transforma limitações psicológicas em aliados, como é o caso do plano de pensão, da doação de órgãos e tudo mais. E eu fui falar num outro evento, um meetup de ciências comportamentais, e o Guilherme Lima, que me convidou, ele levantou uma lebre que seria talvez um sexto elemento, além desses 5. Psicologia, educação financeira e políticas públicas, defesa do consumidor, regulação, arquitetura de escolha. Ele falou, e a tecnologia? Então, a tecnologia eu já estava entendendo meio incorporada a todas essas iniciativas. Você sempre pode ter uma ajuda, uma contribuição da tecnologia também.
mas talvez seja até um elemento em si, um sexto elemento. Eu estou pensando um pouco sobre isso. Então pode ser que, porque senão também não pode ser 20 elementos, que daí já perde a brincadeira, né? Mas talvez de quinteto passe a sexteto. Oi, professora. Na verdade é um link entre a pergunta dos dois, né? Eu sou economista e eu faço mestrado agora em economia comportamental. Que legal. Onde? Eu faço na PUC mestrado e eu me formei pela FEA. E eu Você escrevi... faz na economia? Sim, Mestrado na economia? política lá na PUC. E eu escrevi um artigo sobre educação financeira. E assim, eu venho da FEA, que a gente se formou muito pragmático, e lá na PUC as pessoas têm uma visão mais crítica. E eles fizeram uma crítica que me fez ficar refletindo, que é, quando a gente fala que as pessoas têm que ter educação financeira, a gente não está jogando a culpa nelas. Então eu tenho uma mulher que tem que sustentar 3 filhos, que ganha um salário mínimo, e eu viro para ela e falo, mas você tem que guardar o seu dinheiro, você tem que, enfim, ter educação financeira. Será que a gente não está transferindo a culpa para a pessoa e tirando um pouco a culpa da regulação que o nosso país deveria ter? Então, como que é seu nome? Rebeca. A Rebeca está perguntando se empurrar a educação financeira para o cidadão não seria deixá-lo exclusivamente responsável quando ela pergunta, não seria parte da regulação. Eu já acrescento, é parte da brincadeira toda, né? Então, por isso, aliás, que eu falo do quinteto, eu acho que tem que ir junto. E, sem dúvida, a gente tem que continuar pensando sobre todos os pilares da sociedade e da economia, óbvio, né? Não tenho dúvida. Por exemplo, deixa eu só pegar um restinho do que a Vanessa tinha falado do renda mínima. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que em países muito pobres, eles fizeram isso num país, não sei se foi Libéria, um país africano, muito pobre, eles viram que era mais econômico para o país dar uma renda mínima para toda a população do que fazer um cadastro como a gente tem aqui para o Bolsa Família. É uma situação diferente. Lá o país é muito mais pobre. Então, praticamente 95% da população precisaria receber essa renda mínima. E os 5% que recebe também, paciência. Fica mais barato do que tentar selecionar quem deveria receber, até porque vai acontecendo um monte de oportunidade de corrupção pelo caminho, né? Então, ele contava, por exemplo, que o pesquisador, isso aí foi num simpósio sobre desigualdade e pobreza que teve numa escola em Paris chamada Paris School of Economics, uma escola de economia lá de Paris. Ele contava, por exemplo, que tinha um encarregado num vilarejo, ele que tinha que distribuir a transferência de renda. Quando o pessoal do governo foi lá conferir, viram que quem não precisava estava recebendo e quem precisava não estava recebendo. Então eu perguntava, mas qual foi o critério, né? O que o senhor fez aí? Ele falou, eu fiz como Jesus. Eu chamei e vieram aqueles que ouviram o chamado. Então, para esses eu dei. Aqui, né, que, imagina, o que ele fez foi uma grandíssima sem vergonhice, né? Ele deu para quem ele deu, para os amigos e depois pronto, né? Agora, então, a questão da renda mínima também está em discussão com relação a todos os milhões, até bilhões no mundo de trabalhadores que estão se tornando obsoletos por conta da automação do trabalho. Como é que as pessoas vão viver? Elas não têm educação, não vai dar tempo de ter agora.
a tecnologia nesse sentido está indo muito mais rápido e as pessoas estão perdidas aí no meio. Então, teria que ter também uma renda mínima para essas pessoas. Ah, mas vai ficar dando dinheiro para vagabundo. Não, é que quanto mais dinheiro roda na economia, mais a economia anda, se desenvolve. O governo arrecada, devolve em serviços, então tudo funciona certo, mas a coisa vai andando desse jeito. Então, não é uma população pobre em um país extremamente desigual que vai trazer riqueza. Não é. Aliás, vocês sabem qual é a definição de país rico? Não é onde os ricos são mais ricos. O país rico é onde os pobres são menos pobres. Então pronto, aí matou a charada. O país rico é onde os pobres são menos pobres. É isso que torna o país rico. Bom, sim, eu vou só responder da Rebeca. Pois é, essa é uma questão. Educação financeira surge para valer mesmo no começo dos anos 2000. Quando? Quando os mercados financeiros ficam mais complexos. Então, existe sim uma transferência de responsabilidade para o cidadão. Olha, está aí o dinheiro, está aí o mercado, você vai ter que se virar, então é bom você aprender uma série de coisas. Agora, eu não acho que isso seja um argumento para não oferecer educação financeira. Ao contrário, tem mais é que oferecer muita educação financeira e continuar o debate. Então, a responsabilidade, ela é dividida, ela é compartilhada. Há alguns anos, a Mara Luque, aquela jornalista econômica, eu estava também num fórum de educação financeira, ela falou assim, com aquele jeito despachado dela. A população até que tem educação financeira. Quem precisa de educação financeira são as instituições financeiras. As instituições financeiras não têm educação financeira. Ficam oferecendo crédito, por exemplo, para gente que não consegue pagar de volta. Então, essa discussão tem que continuar, sem dúvida. É compartilhado. Agora, não vai melhorar a vida de ninguém dizer, enquanto o governo ou o mercado financeiro como um todo não assumir a sua responsabilidade, a gente fica de braço cruzado aqui, pagando 15% de juju, né? Juju, vocês já tem, quem está nas pílulas sabe o que é o juju. São os juros de cartão de crédito e cheque especial que podem chegar a 15% ao mês, o que não tem graça nenhuma. Socorro, tem um monte de mão levantada. Só um instante. Tem o rapaz ali, daí tem alguém aqui. Peraí, deixa eu só organizar um pouquinho. 1, 2. Tem mais aqui E tem aqui 3, 4. Sim. Então, aguenta um pouco, vamos aqui. A Natália está perguntando aqui, a pergunta sobre comportamento. Né? Quais comportamentos que uma pessoa precisa ter para conseguir poupar? Atitudes básicas que ela pode iniciar. E dar um exemplo. Olha, sabe aquela cena do Indiana Jones? Que vem um cara com uma espada assim e começa tchum, 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 tchum. O Indiana Jones olha assim, ele está meio distante, ele tira o revólver, só que ele tem e faz assim, pum. O cara tá, olha como eu sou bacana com a espada. Então eu vou fazer isso. Tchum, tchum, tchum. Pá. Qual que é o tiro? Poupança automática. Ou seja, combina na instituição financeira algum tipo de aplicação em que automaticamente, cada vez que entra o dinheiro, X% vai para essa aplicação. Você não vai ficar se preocupando, ai, será que esse mês vai sobrar? Eu vou guardar? Ai, não, mas eu precisava comprar aquilo. Não, vai automaticamente. E você vai se virar o resto do tempo
com menos X. E pronto. Assim como a gente paga INSS, tem todos os descontos em salário, por exemplo, tem mais esse, só que é para você mesmo. Agora, claro, enquanto isso, é legal ter objetivos, objetivo de curto, de médio e de longo prazo, ter uma reserva de emergência, para não cair no colo do Juju, que ninguém vai gostar, né? Exceto o Juju. Poupar junto ajuda na família. Andar com gente que guarda dinheiro ajuda, ao contrário de andar com gente endividada, que daí você vai pro buraco junto. É a mesma coisa, andar com gente que faz exercício físico te encoraja a fazer exercício físico. Andar com gente molenga do sofá vai pro buraco também. Agora, enquanto está trabalhando no hábito de poupar e tudo mais, deixa em algum tipo de aplicação automática. Tá? Boa, Natália, vamos lá. Então, vamos lá. Você fala. Não está muito longe a resposta que estou buscando, mas a minha questão é mais uma curiosidade com relação à sua área. Né? A senhora é psicóloga e tal. A minha noiva ela é psicóloga também e foi uma das primeiras cobaias que eu tive. Eu comecei a atuar como planejador. E aí, falando para ela de como funciona e tal, ela passou a ver, ela trabalha com triagem numa clínica, que grande parte das Trabalha com o quê? Triagem. Triagem. Isso, de pacientes. Grande parte das demandas tem muita relação com problema financeiro. Só que assim, ela não tem um embasamento, né, pela psicologia, né, são coisas diferentes, né, para dar esse tipo de suporte. E ao mesmo tempo, eu, como planejador, eu percebo que na atuação com as pessoas no cotidiano, também falta alguma coisa para dar esse nudge, né, no caso que agora que eu entendi. Só que aí eu vejo também o seguinte, por exemplo, quando eu comecei a fazer com ela, eu vi um problema principal para ela começar a poupar, que era parar de gastar dinheiro com roupa, né? Parar não, mas diminuir. Ela levou isso para a psicóloga dela e colocou o seguinte, mas isso não está cabendo no seu orçamento, você está conseguindo pagar? Tô. Então ele está tentando te controlar. Onde é que entra a relação, né, dessas duas áreas, da psicologia e do planejamento? Né? Bom, eu vou pular a história da terapeuta da sua noiva, vamos pular essa parte, mas não, entra total. Eu tenho duas sugestões para vocês. Uma é você e a sua noiva virem fazer o meu curso na B3. Momento Merchan, curso 3 dias, né? Curso de Psicologia Econômica, 3 dias na B3 Educação. B3 Educação é a Bovespa, né? Então, na B3 você vai achar Psicologia Econômica. Repete a pergunta, Dani. A pergunta aqui é a pergunta do Cássio. Do Cássio é a noiva é psicóloga e ele é planejador financeiro. E ele sente que nos dois falta alguma coisa. Para ela falta mais desse entendimento mais claro do planejamento financeiro, dessa parte mais técnica, talvez. E para você, como planejador, falta a parte mais psicológica. Então, eu estou brincando porque tem casais vindo fazer o curso. O casal vem junto. E eu brinco, o casal que faz curso unido permanece unido. Mas tem também uma opção gratuita. E essa é para os fortes. Atualmente, eu acho que já tem 1.166 pílulas no canal. Pessoas organizadas podem pegar um caderninho, vocês dois fazerem isso juntos também, e assistam 20 pílulas por dia, ou 10 pílulas por dia. Anota, tem umas minisséries
tem minissérie sobre um viés, sobre outro viés, minissérie sobre arquitetura de escolha, minissérie sobre tomada de decisão, tem um monte. Imagina, 1166, né? Então, dá para, se a pessoa for organizada, consegue fazer um curso gratuito em cima das pílulas também. E daí vai ser interessante porque você pode ir complementando para ela, porque eu não falo muito sobre essa parte, você vai ter mais o que dizer, e ela pode te ajudar a entender melhor o que for de psicologia em geral também. Então, aí fica a sugestão. Mas eu tenho muitos alunos planejadores financeiros, muitos. Quem é CFP mesmo, que é o certificado, né, o planejador financeiro pessoal certificado, eles até ganham crédito. Fazendo o meu curso, eles ganham crédito lá na Planejar, que é a associação. Agora te ouvir. Acho que era aqui primeiro, depois... Não, é mais relacionado com aquela pergunta sobre a poupar. Quando você começa a poupar, você manda para uma corretora, e vai para algum investimento, renda fixa, renda variável, como lidar com a sensação de que você não tem mais aquele dinheiro? Porque às vezes eu tento convencer um familiar e falar, mas o dinheiro não está aqui comigo, eu não posso gastar, eu não posso... E eu não consigo convencer de que vai ser melhor. Então, como lidar com essa escassez que fica de o dinheiro não está disponível na conta corrente ou no poupança? Ainda bem que não está, né? Então, a pergunta é como lidar com a sensação de falta que fica, a saudade que você fica do dinheiro que você aplicou, né? E realmente, ele não está na sua mão agora, mas estará lá na frente. Por isso que eu falo, poupança automática, poupança não precisa ser necessariamente caderneta de poupança, qualquer tipo de aplicação. Agora, julguem-me, mas eu vou dizer uma coisa, eu não bato nas pessoas porque elas deixam dinheiro na caderneta de poupança. Não. Eu sei como as pessoas são precárias, como nós somos precários. Se caderneta de poupança é o máximo que a pessoa consegue fazer, deixa e não enche a paciência. Porque às vezes ela tira de lá, acha tão difícil fazer qualquer outra coisa que no meio do caminho, quando viu, dinheiro na mão é vendaval, né? Então, já era e pronto. Então, deixa paciência. Já em negócio lá de tipo de capitalização, aí a coisa muda de figura, porque aí você nem sequer consegue pegar o dinheiro que você pôs. Você pega menos, aí não vale, né? É outro problema. Mas enfim, então, eu falei a pergunta? Falou. A ideia é, deixando automaticamente, você tem menos sensação de perda, porque o dinheiro nem passou pela sua mão, já é. Agora, uma coisa que pode atenuar um pouco é você deixar um dinheirinho de farra. Então você deixa um dinheirinho por semana ou por mês, que esse, ok, é para fazer o que der na telha, dentro do seu orçamento, né? Se você ganha R$1.500, você não vai poder deixar R$500 de farra, né? O credor vai bater na sua porta, ou em você, né? Então, é melhor não. Agora, você deixando proporcionalmente alguma coisa, você precisa de um respiro. E como a pessoa que está fazendo um regime alimentar muito, muito severo, o que acontece? Ela aguenta um mês, não come nada, só alface, água, né? Ela pode aguentar 2 meses. Vai chegar uma hora que é aquela coisa, ela vira morta-viva, desce na geladeira de madrugada e traça tudo, feijão com pêssego em caldo, aquele horror total. Então, é a mesma coisa. Quando você está se restringindo completamente, sem nenhuma folga, a gente estava falando antes, quando a pessoa não tem dinheiro nenhum, porque está abaixo da linha de pobreza, é outro departamento, infelizmente. Aí ela não tem escolha. Mas quando tem uma pequena folga, então é bom deixar um pouquinho de respiro,
que é desse jeito que a gente vive, senão a gente vai fazer besteira em algum momento. Se você ficar se restringindo completamente, chega uma hora que você chuta o balde.